Muito bom dia para você. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento, da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. E colheu o fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor no meio das árvores do jardim. Meus irmãos, e aquele plano que o Senhor, o propósito do Senhor de viver na intimidade, a serpente, que era o mais astuto, em outro trecho da palavra nos diz que os filhos do mundo são muito mais espertos, que os filhos das trevas são muito mais espertos que os filhos da luz. E aqui a palavra nos traz no Gênesis que a serpente, que era o mais astuto dos animais, ela vai até a mulher e diz: Olha, Deus proibiu vocês comerem de tudo. Ela já sabe que não. Mas ela instiga primeiro, justamente porque ela precisava seduzir. Ela precisava fazer caminhos entre meios para poder convencer a mulher a comer o fruto. E então ela distorce aquilo que Deus havia dito. Deus havia dito com toda sinceridade a Adão e Eva: Vocês podem comer de todos os frutos, mas não comais da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E a Eva, então, ela diz isso, a mulher, ela diz isso à serpente: Não, a gente só não pode comer dessa árvore. Mas a serpente, ela então diz: Não, não é por isso. É porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus. E isso faz com que os olhos da mulher, então, vejam sedução no fruto e leva exatamente à desobediência. E aqui nós temos, então, a tradução sobre o pecado original, que não é um pecado em si, mas é essa tendência a fazer as escolhas por mim mesmo, sem a necessidade de Deus, a querer ser Deus de mim mesmo. A criatura quer se tornar, então, igual ao seu Criador e dispensá-lo, não ser mais necessário para a sua vida. Deus caminhava pelo jardim, Deus passeava com eles, Deus conversava com eles, Deus estava em intimidade com eles, eles estavam nus e não havia maldade nisso, porque eles estavam ali em um princípio, em uma essência da imagem e semelhança do próprio Deus, em que não existia maldade, em que não existia essa tendência ao mal. Mas a partir do momento em que eles comem a fruta, o homem e a mulher comem a fruta, eles se percebem nus e então eles tecem roupas, porque agora era preciso tampar a sua nudez e eles se sentem envergonhados. E aqui a palavra encerra um pouquinho antes, amanhã a gente vai dar continuidade, mas quando eles ouvem os passos do Senhor pelo jardim, eles se escondem. E ali foi rompido exatamente o elo dessa intimidade profunda para com o Senhor. E aí a gente fala: nossa, por culpa do primeiro homem, por culpa da primeira mulher. Mas a gente traz em nós essa marca. Quantas e quantas vezes eu e você ainda continuamos sendo seduzidos pelo maligno, ainda continuamos sendo seduzidos e querendo decidir a nossa vida e querendo esse conhecimento profundo do bem e do mal, para que a gente decida a nossa vida por nós mesmos e não seja necessário pedir que o Senhor nos oriente. E não seja necessário pedir que o doce Espírito da alma, o Espírito Santo, seja nossa companhia constantemente. Quantas e quantas decisões eu e você já tomamos na vida? Quantas e quantas vezes a gente não parou para ouvir a voz do Senhor? Quantas e quantas vezes
a gente acreditou cegamente que a gente não precisava perguntar a Deus qual era a resposta, qual era o melhor caminho a seguir. Não, eu pergunto para Deus outras coisas, mas isso aqui eu sei, é sobre a minha vida, eu sei, lógico que eu sei, e eu sei o que é melhor para mim. É preciso que eu e você não nos esqueçamos que a gente é criatura e Ele é o Criador. Mas que Ele não é um Deus indiferente à nossa dor, que Ele não é um Deus autoritário e que o senhorio dele está exatamente na humildade daqueles que o clamam, daqueles que aceitam verdadeiramente o seu amor de Pai. Porque Ele não nos fez como criatura, toma aqui, ó, é uma criatura, tá para lá. Não, foi uma criatura na qual Ele colocou no jardim para estar dominando sobre as demais criaturas, sobre as demais criações dele, e que Ele passeava juntamente com a criatura em um amor perfeito. E Ele ainda continua insistindo em mim e em você, meu irmão. A gente traz em nós essa marca do pecado original, essa tendência a não precisar de Deus e tomar decisões por nós mesmos. Mas se você ainda tem um coração batendo, um coração pulsando, ainda dá tempo. Até o último minuto, assim como o ladrão que estava lá e pediu ao Senhor no último minuto, lembra de mim, disse para Jesus, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Foi no último minuto ali que ele teve tempo. Então não espera o fim para ter tempo, não. Começa a viver, a se entregar ao Senhor diariamente, para que assim, de fato, nós possamos ser felizes. A gente possa ser valente, soldado fiel nessa vida e feliz por toda a eternidade. Deus abençoe.